Isso me lembra muito a União Soviética, já falei aqui numa live, quem quiser rever, sobre o Estado Soviético de Direito, que é o sistema hoje vigente no Brasil. Estado Soviético de Direito. Você tem muitas semelhanças, viu? Essa live foi sobre as semelhanças entre a maneira como o direito, entre aspas, é aplicado hoje no Brasil e como ele era aplicado na União Soviética. E aqui nós temos outra semelhança. Na União Soviética, havia, sobretudo até os anos 50, Stalin, dissidente ele matava, né? Dissidente, mesmo quem não era dissidente, mas na dúvida ele matava, e matava pessoas que sabia que nem eram contra o Stalin, mas para todo mundo ficar com medo, né? Mesmo quem, então, você podia ser assim, olha, eu beijo o chão onde o Stalin pisa, nem assim você estava seguro, você podia ser executado no dia seguinte, né? Apenas para mostrar que, olha, nem mesmo quem acha que está com o regime está seguro, que é a maneira de realmente exercer um poder absoluto, para que ninguém se sinta seguro. Esse é o poder absoluto do absoluto, né? Tem um meio absoluto onde quem está contra o regime, obviamente, é proscrito, é executado até, mas quem está com o regime está relativamente seguro. Mas, normalmente, o absolutismo ele descamba para que nem esses estejam seguros, e foi assim o stalinismo. No final, nem o próprio Stalin estava seguro. Até hoje não se esclareceu, tem gente que diz que ele morreu envenenado, né? Enfim, tem isso até os anos 50. A partir dos final dos anos 50, anos 60, a repressão muda um pouquinho de tom na União Soviética, né? E os dissidentes passam a ser, em muitos casos, aprisionados e depois soltos com toda uma série de restrições. Então, o caso do Solzhenitsyn, por exemplo, né, quem se permitiu que escrevesse livros, depois que emigrasse para o Ocidente, e sobretudo Sakharov, que é o mais famoso dos dissidentes soviéticos, que era um físico, né, e que ficou numa espécie de exílio interno. Ele, né, vivia dentro da União Soviética, não estava na cadeia, mas não que não houvesse gente na cadeia, havia também, mas alguns dissidentes mais famosos eram soltos e ficavam sendo controlados, mesmo enquanto, digamos, circulando em alguma liberdade, na verdade sem liberdade nenhuma. Isso por quê? Porque num clima diferente, esse clima de anos 60, de anos 70, se tornou muito custoso para o regime soviético manter seus dissidentes presos, e mais ainda teria sido executá-los. Então, olha, a gente não vai executar, e pelo menos alguns dissidentes a gente não vai manter presos, a gente vai soltar, né? Mas ficavam com uma espécie de tornozeleira eletrônica da época, com toda uma série de restrições nas suas comunicações. Claro, não havia redes sociais, mas sua correspondência não era livre, não podiam viajar para o exterior, etc., né? Então, eles passaram a adotar, então, olha, a gente solta, tem dissidente? Tem, mas o cara está aí, não, está solto, tá, mas está em liberdade? Não, né? Então, o regime brasileiro, nosso Estado Soviético de Direito, pegou essa página aí do livro de jogadas da União Soviética, aparentemente, e pessoas que eles consideram dissidentes, que na verdade são patriotas, democratas, verdadeiros. Então, tá, vamos soltar, vamos dar uma soltada, mas vamos continuar controlando essas pessoas, né? Então, temos também aqui, então, no Brasil, esse padrão, né? Manifestação, repressão, censura, assim como no Reino Unido, na Venezuela. São 3 casos entre outros, mas existe um paralelismo muito grande. Isso nos mostra o quê? As democracias, elas não funcionam mais pelo eixo da democracia, né? As democracias funcionam de acordo com alguns elementos, alguns pretextos, algumas palavras que são utilizadas para arbitrariamente escolher quem terá liberdade ou não, quem terá direitos ou não. Então, são escolhidas palavras como democracia, como racismo, como, enfim, questão de gênero, né? Enfim, todas as fobias derivadas da questão de gênero, ou seja, todo o universo do politicamente correto e do democraticamente correto, né?
Você tem, então, regimes que administram essas palavras, que não são princípios, né? São simplesmente palavras, que se parecem às palavras que dão nome a determinados princípios, como o princípio da democracia, mas não são simplesmente pretextos para você rotular, para você marcar de X a casa dos seus inimigos, né? Todos esses termos são pretextos para marcar de X a casa dos inimigos, como Maduro está fazendo abertamente na Venezuela. Está sendo feito um pouco menos abertamente no Reino Unido, um pouco menos abertamente no Brasil. Estou dando esses 3 exemplos, tem outros, mas estamos aqui nessas vidas paralelas desses 3. São regimes que não têm princípio nenhum. O princípio deles é apenas o poder. Mas então se utilizam de falsos princípios para rotular as pessoas, para marcar de X, e a consequência da rotulagem é a inclusão ou exclusão no espaço público, né? E existe um certo resquício de stalinismo, naquele sentido do hiperabsolutismo, né? Porque ninguém está seguro, né? Ninguém está seguro. Então, olha, eu sou totalmente politicamente correto e tal, né? Em termos de, né, tudo que é questão de raça, tudo que é questão de gênero, tudo que é questão de clima, tudo que é questão de vacina, tudo que é questão de, né, justiça, enfim, da juristocracia, né? Mas experimenta, né, fazer aí uma menção a algum corrupto aí que seja amigo do regime, né? Você possivelmente não vai contar para nada todas as afirmações que você já fez em todos esses campos aí do politicamente correto, tá? A pena hoje ainda não é a execução, como era no tempo de Stalin, mas é cada vez mais o banimento daquilo que interessa hoje, que mais interessa para a vida pública das pessoas, que é a sua presença nas redes, a sua presença no mundo da comunicação. Então, democracia, então, é um grande X na porta hoje. Se tornou apenas uma tinta para marcar de X a porta dos inimigos do regime. A democracia, então, o que ela virou? Ela virou sinônimo para tudo, menos para a democracia, né? Democracia virou sinônimo para o controle, para censura, ao discurso de ódio, ao discurso contra minorias ou contra maiorias, cada vez mais, no caso dos muçulmanos na Europa. Mas não para designar aquilo que sempre se entendeu por democracia, né? Então, hoje, democracia é sinônimo de o quê? De você estar bem com o regime em vigor no seu país, né? Se ele é administrado pela mídia, administrado pelo Supremo Tribunal do seu país, administrado por um ditador, como Maduro, não importa. Você sabe, todo mundo sabe onde está o regime. Então, democrático é aquele que segue esse regime. Então, democracia é sinônimo para tudo, menos para o que a gente entende por democracia. Processo eleitoral limpo, né, onde pessoas votam e o seu voto é devidamente contado. Sistema representativo, onde você vota e os seus representantes, dentro de um livro de regras que é a Constituição, fazem leis, né? Isso, né, é o que se entenderia por democracia, mas, né, no Brasil não. Se os seus representantes, você votou, os seus representantes eleitos vão lá e fazem uma lei dizendo que não pode ter porte de maconha é crime, né? Isso não vale, né? O que vale é a decisão do STF dizendo que porte de maconha até 40 gramas não é crime, mesmo que tenha uma lei diferente. Então, democracia deixa de ser sinônimo de democracia representativa, né? Quem diz a lei não são os representantes que você elegeu para fazer as leis, certo? É assim no Brasil. Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade,
o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, o nosso próprio pensamento, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado. Clique aqui para ver o link e chegar na promoção. Um abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo
um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar. Um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço.